Será que os textos que falam da Trindade nos escritos de Ellen G. White foram ela que escreveu ou foram inseridos por alguém? No tempo de Ellen G. White, as pessoas começaram a dizer que as citações que falam da Trindade não foram escritos pela irmã Ellen G. White. Então, hoje, nós vamos estudar sobre isso, tá? Se foi ela que escreveu ou foi alguém que adulterou, né? Alguém fala que sempre tem essa, né? Não, esses textos que falam sobre a Trindade não foi Ellen G. White, foi adulterado, enfim. Vamos lá. Eu quero compartilhar com você aqui o nosso estudo de hoje, para que a gente possa ir fazendo a leitura e vamos descobrir juntos, tá? Está escrito aqui assim, ó. O tema é esse, ó. Alguém inseriu declarações sobre a Trindade nos livros de Ellen G. White? Por que isso é importante? Repito, porque algumas pessoas chegaram a dizer que essas citações que falam da Trindade não foi a Ellen G. White que escreveu. Então, o estudo de hoje vai falar sobre isso, tá? Você já sabe que você pode perguntas sobre Ellen G. White no site, o site Centro White. Eu esqueci de deixar o link no outro vídeo, mas desse aqui eu vou deixar, eu prometo. Vamos lá. Diz aqui, ó. Havia um grupo de pessoas que estava rejeitando a doutrina da Trindade e diziam que qualquer coisa nos escritos da senhora White que sugeria que a divindade é composta de três pessoas havia sido acrescentada pelo pastor From. Eu acho que deve ser esse o nome. Depois que ela morreu. E dizem que essas declarações não estão nos manuscritos originais. Então, olha aqui para mim. O que, é que eles estavam falando, então? Eles estavam falando que as citações que apareciam nos escritos de Ellen G. White, na verdade, que aparecem, né? Falando sobre a Trindade, não foi a Ellen G. White que escreveu. Eles estavam falando que foi aquele pastor lá que inseriu nos escritos da irmã White. Será mesmo? Vamos ver? Então, vamos continuar aqui com a leitura do artigo. Diz mais aqui. O pastor From não tinha, olha só, não tinha autoridade para alterar os escritos de Ellen G. White depois que ela morreu. Os depositários, incluindo W. C. White e depois dele Arthur L. White, não permitiriam que isso ocorresse. Tá? Aqui tem uma outra citação aqui, dizendo que o livro Special Times, né? Deve ser isso, foi publicado em 1906 e está reproduzido no volume Série B, publicado, tem esse nome em inglês aí, o pastor Flon. Olha, ele nasceu em veja, o pastor Flon nasceu em 1890. E no tempo em que essa matéria foi publicada, ele tinha 16 anos de idade. Fica bem claro que ele não fez nenhuma alteração nessa época. E o que aparece em evangelismo reflete a palavra por palavra que foi publicado naquele folheto de 1906. Então, o estudo vem, é curto o nosso estudo de hoje aqui, mas o que está escrito lá no livro Evangelismo é o que realmente é a verdade. Que ela diz que há três poderes, né? Há três agentes. Aí ela fala que o Filho, o Pai e o Espírito Santo, tá bom? Então, assim, esse estudo sobre a Trindade, ou sobre o que a irmã White falou sobre a Trindade, ele é riquíssimo e belíssimo, porque nós vamos encontrar várias citações dela afirmando que existe realmente três pessoas coeternas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e cada um tem uma função. O Pai não é o Filho não é o Pai,
o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho e nem tampouco o Pai. Então, cada um tem a sua função. Então, nós cremos na Trindade, né? Nós cremos que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós cremos assim. É bem verdade que logo nos primórdios, quando estava nascendo ainda a Igreja Adventista, alguns não acreditavam na Trindade. E eles não acreditavam por falta de conhecimento. O tempo foi passando, eles foram estudando, eles foram compreendendo como que realmente a Trindade se faz presente na Bíblia, tá bom? Eu não sei se a leitura desse estudo aqui ajudou você em alguma coisa, mas quando você ouvir alguém falar que os livros da irmã Ellen G. White foi adulterado, essa pessoa sempre vai falar que foi adulterado só a parte que interessa a ela. Então, quando você mostra um texto que comprova que ela diz que existe a Trindade, aí eles vão dizer que foi adulterado aquela parte ali. A parte deles nunca foi adulterada, né? Que eles usam contra nós. Mas a parte que nós temos para refutá-los, isso aí foi adulterado. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço para você. Maranata.